Como é que foi a pastora de Jesus? Vocês aprovaram a pastora de Jesus aí? Irmãos, eu cheguei aqui na porta da igreja e precisei voltar correndo para trás. Aí eu fui resolver, graças a Deus, cheguei a tempo ainda de pegar o segundo dia da campanha. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco aqui essa noite. Estou muito feliz de rever a irmã Aura aqui. 2 anos sem ver algumas da irmã Aura aqui, já estava preocupado. Falei com a minha esposa, falei, olha, se a irmã Aura não for no culto hoje, acabar o culto, eu vou bater lá na casa dela. Irmã Aura vem, Jesus é fiel, irmão. Glória a Deus, está vendo aí, Joel? Se não viesse, eu ia lá com essa camisa de mostarda, você com essa outra aqui de mostarda, com a outra ketchup. Glória a Deus, Jesus é bom. Ronaldão também vem de ketchup, ó. Só vitória. Amém, amados? O que pode fazer? Isso, então vamos ficar em pé, amados. Estenda as mãos para cá, vamos passar para o presbítero Ronaldo. Estenda a mão para cá, toda a igreja. Repita comigo: bendito é este. Pode ser melhor. Bendito é este que vem em nome do Senhor Jesus. Presbítero Ronaldo. Cumprimento os irmãos com a Amém. Pode assentar em nome de Jesus. Pode ser Deus. Nós já temos o Senhor colocado em coração. Estou com a garganta meio ruim, a gripe mais que quer me atacar de novo, só por Deus, né? Esse tempo aí deixa a gente meio. O tempo, a idade, louvado seja Deus. Como o pastor Lucas falou aqui hoje, estamos no segundo dia da campanha. E ano passado, foi ano atrasado, nós estávamos aqui e o pastor Lucas pegou essa campanha também. 12 dias de oração, 12 dias de amor por 12 meses de bênção. Só que aconteceu o seguinte: veio 12 meses de luto, não tinha roubado e meu Deus, mas que negócio é esse? E eu orando na casa no dia de madrugada, uma noite de madrugada, não tem dia de madrugada. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: primeiro, para ter vitória, tem que passar pela luta. Louvado seja Deus. Muitos de nós queremos receber vitória, mas não queremos passar pela luta. Mas primeiramente, para nós conseguirmos os nossos objetivos, seja na vida espiritual, na vida secular, nós temos que primeiramente passar pela luta. Nada vem de mão beijada, nada vem fácil nas mãos da gente, né? Tudo tem um preço a ser pago. Louvado seja o Senhor. Eu quero entrar aqui na palavra. Não vai ser uma pregação, vai ser Glória! Louvado seja Deus. Aleluia! Vou fazer aqui com o Espírito Santo colocar no meu coração. Que está aqui no livro de Daniel, no capítulo 12 e no versículo 13, que diz assim: tu, porém, vai até o fim, porque repousará e estarás na tua sorte no fim dos dias. Amém? Louvado seja Deus. A palavra, a história nos diz que no ano 605 a.C., Jerusalém foi invadida pelo exército babilônico. Por quê? Porque o povo estava em desobediência a Deus. O povo se esqueceu da aliança que tinha feito com Deus e começou a fazer aquilo que era desagradável aos olhos do Senhor. E o exército de Nabucodonosor invadiu Jerusalém e Judá e levou todos os tecidos e levou todos os povos para a Babilônia para serem escravos.
Mas por que isso aconteceu? Não porque Nabucodonosor tinha o maior exército da terra, mas sim porque o povo desobedeceu a Deus. E nos dias atuais não é diferente, louvado seja Deus. Muitas coisas às vezes nos sobrevêm por causa da nossa desobediência, né? Por causa da nossa incredulidade, muitas vezes. Muitas vezes nós colocamos algo na mão do Senhor, mas nós não confiamos que verdadeiramente o Senhor é fiel para entrar com providência naquilo que nós colocamos na mão deles. Nós confiamos, mas desconfiamos ao mesmo tempo. Não temos a plena convicção que o Senhor Deus, Ele é capaz de chamar à existência aquilo que não existe, que Ele é o Deus de fazer o impossível acontecer. Só que lá tinha um moço por nome Daniel, na qual nós estamos falando, né? Eu não poderia entrar no texto que ele fala da vida de Daniel, que Daniel ele não se contaminou, né? Com os machaques que eram oferecidos ali na casa do rei. Daniel ele seguiu um princípio, né, na qual ele tinha sido ensinado pelos seus pais. Porque nós sabemos que nos dias atuais, muitas vezes o pai e a mãe ensinam os filhos o princípio, ensinam o filho o caminho que ele tem a seguir, mas só que eles não dão ouvido, né? Eles preferem dar ouvido às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Só que Daniel ele foi diferente. Ele mesmo ali no meio dos ímpios, ele preferiu manter a sua fidelidade a Deus. Ele escolheu o caminho melhor para a vida dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus, Ele dava vitória para o povo dele. Ele guardava o povo dele. Mas o povo se desviou da fé e passou a praticar coisas piores do que os pagãos. Mesmo Deus usando Jeremias para exortar aquele povo, para corrigir aquele povo não deu ouvido à voz do profeta. E nos dias de hoje, Deus tem usado os teus servos para falar da palavra dele, mas muitos não estão dando crédito. Mas só que chega um tempo que Deus irá cobrar, né? Vai chegar um tempo que todos vão ter que prestar conta diante de Deus. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui, sabemos que as coisas é difícil, sabemos que o mundo nos aflige. E muitos têm se apostado da fé, né? Muitos começaram até bem, mas pararam no meio da caminhada. Quantas pessoas estão aí fora, né, com a vida destroçada, que até conhece a palavra do Senhor, mas parou no meio da caminhada. Nós temos como exemplo Elias. Elias é um grande homem de Deus, um homem que orou e viu o fogo descer do céu e consumir ali todo o holocausto que ele tinha feito, um homem que matou 400 profetas de Baal ao fio da espada, mas por causa de uma simples ameaça de Jezabel, o homem desabou, o homem preferiu morrer, o homem achou que era o fim para ele, chegou até a pedir a morte. Eu tenho que dizer que Elias ele entrou numa depressão profunda, mas só que Deus enviou ali um anjo para dar ânimo a Isaías não, a Elias. Hoje eu estou com a cabeça meio confundida. Meu Deus! E Elias se levantou novamente e caminhou. Louvado seja Deus. Engraçado que depois que Elias ele viu tantas maravilhas de Deus, viu Deus operar milagres, tudo que Deus tinha feito por causa de uma simples ameaça, ele queria abandonar tudo. E nos dias de hoje não é diferente. Muitas das vezes nós estamos na igreja, Deus tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos dado vitória, porque só o fato de nós estarmos aqui nessa noite, nós sabemos que já é uma graça de Deus, já é a misericórdia de Deus que nos alcançou.
E muitas vezes, por uma simples palavra, meu Deus, muitas vezes o inimigo usa, né, para colocar pensamentos de derrota na nossa mente, e nós queremos parar no meio da caminhada. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir a promessa na nossa vida. Nós sabemos que os dias são maus, as adversidades vêm, mas que nós possamos ficar firmes no Senhor, porque nós sabemos, como já foi dito aqui, aquele que perseverar até o fim será salvo. E Daniel, ele recebeu a promessa de Deus. Nós sabemos que Daniel, por causa da fé dele, nós sabemos o processo que ele passou, né? O rei, por ver que Daniel era um moço diferente, o rei passou a gostar de Daniel, e aquilo criou uma inveja grande nos adversários, naqueles que estavam ali. E nós sabemos que o decreto que o rei fez lá, para quem adorasse ao Deus, o Deus verdadeiro, fosse lançado nas covas do leão. E nós sabemos, nós conhecemos essa história, né? Mas só que Daniel, ele tinha convicção do Deus que servia. Ele não se importou com aquele decreto. Aleluia. Ele foi lançado lá na cova do leão, mas o leão não pôde fazer dano nenhum na vida de Daniel, porque ele estava guardado debaixo da mão de Deus. Aleluia. E essa promessa que Daniel recebeu, depois de passar tantas adversidades na vida dele, ela se estende até a mim e até você. Tu, porém, vai até o fim, louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus está falando nessa noite que não é para nós pararmos no meio da caminhada, não é para nós desistirmos, porque Ele está nos guardando, é Ele que nos chamou. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu e nos fez ovelha no teu passo, louvado seja Deus. Aleluia. Nós sabemos que hoje em dia as pessoas têm se esfriado por tão pequeninas coisas. Muitas das vezes a pessoa vem para a igreja por causa de uma palavra com o irmão ou a irmã, ou às vezes o pastor fala, não vou mais para a igreja. Olha aí, Jesus. Vou parar no meio do caminho. Meu Deus. E quem bate palma é o adversário, né? O adversário está dando risada, porque ele tem atraído muitos para o lado dele. E nós sabemos que o tempo do fim está chegando. E muitos não têm dado crédito, muitos têm dado ouvido à voz do adversário. Mas que nós que estamos aqui nessa noite vamos ficar firmes, porque fiel foi aquele que prometeu, louvado seja Deus. E Deus, ele tem promessa na minha e na sua vida. Deus, ele não nos chamou para nós sermos derrotados, mas ele nos chamou para ser mais do que vencedores. E nós estamos no ano de 2023. E eu quero dizer que o Salmo 23 ele vem se cumprir nas nossas vidas nesse ano. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará, louvado seja Deus. Que esse ano possa ser um ano de vitória, um ano de conquista, um ano que Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu, louvado seja Deus. Não importa se seja coisa de ordem física ou de ordem espiritual, mas o Deus da restituição, Ele está aqui nessa noite para ir de encontro à sua e à minha vida, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero ser boca de Deus aqui na sua vida hoje. Eu quero profetizar na tua vida que aquilo que o inimigo roubou da sua vida, Deus ele vai restituir nesse ano de 2023, louvado seja o nome santo do Senhor. Como eu falei aqui no começo, não existe nada que vem fácil para as nossas vidas. Para nós conquistarmos os nossos objetivos, primeiro nós vamos ter luta, nós vamos ter a adversidade que vai vir sobre as nossas vidas, mas que nós possamos ficar firmes. Quando o vendaval vir, quando as dificuldades vir, não vamos nos desesperar, porque como Deus falou aqui para Daniel, tu porém vai até o fim. Nós também temos que ficar nessa promessa. Porque assim como a promessa de Deus se cumpriu na vida de Daniel, ela vai se cumprir na minha e na sua vida. Daniel já se foi, todos os profetas do passado já se foram, mas a palavra do Senhor ela se estende de geração a geração. E essa palavra hoje ela é para mim e para você, louvado seja Deus. Não pare, não desista dos seus objetivos. Talvez você tenha colocado algo na mão do Senhor e ainda não aconteceu, mas
no tempo determinado, Deus vai dar com providência para te dar a vitória, louvado seja Deus. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na minha e na sua vida, louvado seja Deus. E muitas das vezes as pessoas começam naquela euforia, né, no Evangelho, pensando que vai conquistar tudo, que aceitou Jesus um dia já vai ficar rico. Ei, o Evangelho não é riqueza, não. O Evangelho é reino dos céus, aleluia. Riqueza não é pecado, você ser próspero não é pecado. Mas qual o objetivo principal do Evangelho? É nos ensinar o caminho da salvação. Foi para isso que Jesus veio, para nos ensinar o caminho da salvação, para nos orientar o caminho que nós devemos seguir. A Bíblia diz que buscai primeiro o reino do céu, depois todas as coisas serão acrescentadas. Mas só que tem acontecido ao contrário. No mundo de hoje as pessoas têm primeiro buscar o reino da terra, depois se sobrar um pouquinho vai para a igreja buscar o reino de Deus, né? Tem se preocupado mais com o amanhã, com o dia a dia, tem se preocupado com fama, com riqueza, né? Muitas de nós estamos preocupados com o amanhã, com o que vai acontecer, né? E a palavra diz que o amanhã pertence a Deus, basta cada dia o seu mal. Então é tempo de nós adorarmos a Deus. Vamos adorar a Ele. A palavra do Senhor diz em Isaías 55: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está por perto. Então hoje é dia de adoração. Não perca o seu tempo de adorar e exaltar o nome dele. O tempo é agora, a noite é hoje, o dia é hoje de adorar o santo nome do Senhor. Então nós não podemos deixar de adorar a Deus enquanto nós tivéssemos uma porque nós sabemos que a luta vem, o tempo difícil vem, mas a palavra do Senhor disse que aquilo que o ouvido não ouviu e não subiu até o coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Mas é só para aquele que ama a Ele, louvado seja Deus. Muitas vezes nós temos amado mais as coisas terrenas do que o reino do céu, do que o nosso Deus. Mas que nessa noite nós vamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós vamos colocar Deus como prioridade nas nossas vidas, porque Ele vai cuidar de tudo quando nós colocarmos Ele em primeiro lugar, louvado seja Deus. Vamos deixar o nosso amanhã para Ele, né? Porque se não for do querer dele, o amanhã pode não acontecer. Se não for do querer dele, nada acontece nas nossas vidas. Mas as pessoas não entendem isso, que tudo está no controle de Deus, louvado seja Deus. Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com as coisas terrenas. Deus permite que venha uma enfermidade, joga ela em cima de uma cama. Deus permite que o devorador, né, destrói tudo. E as pessoas não entendem por que da perda, por que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro, mas é porque se afastou de Deus. Está como Judá e Jerusalém. Se afastou de Deus, esqueceu do princípio que era Deus e começou a fazer as coisas piores do que os povos pagãos. E Deus permitiu que o exército babilônico viesse ali e levar eles para serem escravos, louvado seja Deus. 70 anos o povo ficou escravo de Nabucodonosor lá na Babilônia, por causa da desobediência a Deus. Mas Deus nos chamou aqui nessa noite para ter um encontro comigo, um encontro com você. E ainda que a luta seja grande, ainda que a adversidade tenha assolado a sua vida, você tem um Deus que pode todas as coisas, aleluia. Porque a palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Gênesis primeiro, que a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se parava sobre a face das águas. E Deus começou a chamar a existência tudo aquilo que não existia. Muitas vezes nós colocamos o nosso problema maior do que o nosso Deus. Nosso Deus, Ele chama a existência aquilo que não existe, louvado seja Deus. A nossa luta é nada diante de Deus, o nosso problema é nada diante de Deus, porque Ele tem poder para fazer o impossível acontecer na minha e na sua vida. Mas para isso nós temos que crer, para isso nós temos que acreditar.
que fiel é Ele para cumprir as promessas na nossa vida. Daniel, ele foi até o fim porque ele creu na promessa. E que nós possamos também ir até o fim. Nós sabemos que a luta vem. Nós sabemos que o problema vai vir sobre a nossa vida. Mas foi o próprio Jesus que disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que Ele venceu no mundo, que nós também vamos vencer. Louvado seja Deus. Que nós possamos prosseguir nessa fé, louvado seja Deus. E saber que o nosso socorro não vem do governo, o nosso socorro não vem da vizinha da esquerda, nem do vizinho da direita, mas o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, louvado seja Deus. E Ele está aqui hoje para socorrer a mim, socorrer a você. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua luta, Ele é fiel para fazer o impossível. Amém? Louvado seja Deus. Essa é a palavra que o Senhor colocou na minha boca nessa noite. Eu quero louvar a Deus com um hino aqui, em agradecimento ao Senhor, e saber que o tempo do Senhor está chegando, os dias estão chegando, mas que nós possamos estar firmes. Jesus, ele disse, porventura, quando ele viesse, acharia a fé na terra. Nós sabemos que a fé de muitos tem se esfriado, o amor tem se esfriado, né? Mas que nós possamos permanecer firmes. Não deixa o fogo apagar. Não deixa, louvado seja Deus, o adversário colocar frieza no seu coração. Creia tão somente, vamos entrar no banco da oração, que eu creio que aquilo que você pensa que você perdeu, não, é questão de momento para Deus te dar vitória, amém? Vamos cantar aqui o hino presente, eu peço que os irmãos me ajudem, na qual fala nossa esperança. Nós sabemos que a nossa esperança não está no homem, a nossa esperança está em Jesus. Nós sabemos que aquele que perseverar até o fim será salvo, mas não tem parado no meio do caminho. E que nós possamos orar para que eles venham levantar novamente, para que eles possam sentir novamente a alegria da salvação. É isso que está faltando em muitos corações nos dias atuais. Amém? Me ajuda aí em nome de Jesus, que a garganta está solta. Jesus se vem, o céu em glória ele vem. Nós
Se você for perguntar para uma pessoa aí fora qual a sua esperança, muitos iriam dizer que é de acertar na Mega Sena, outros iriam dizer que é estar ao lado de um cantor famoso, mas a esperança do crente tem que ser Jesus. A esperança do crente tem que ser ir morar nas nações celestiais. A oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa foi esta. Glória a Jesus. Amados, você que acredita aqui pela manhã, pregador de domingo é o irmão Lucas, vai pregar domingo. Acredito que o irmão Lucas vai quebrar tudo aí em nome de Jesus. Essa palavra do de Daniel é tremenda. Agora o irmão Ronaldo estava pregando aí, eu estava lendo aqui um pedacinho aqui.